Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Conto com todos vocês. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa nesta manhã, depois das bolsas americanas renovarem os seus recordes ontem, quinta-feira, após os resultados da Nvidia. Aqui no Brasil, a mineradora Vale publicou seus resultados trimestrais e obteve um lucro de 2 bilhões e 500 milhões de dólares no quarto trimestre de 2023, um número 35% menor em relação ao mesmo período de 2022. A cifra também está abaixo dos 4 bilhões de dólares esperados pelo mercado financeiro. O governo federal teve arrecadação de impostos recorde no último mês de janeiro, quando arrecadou 280 bilhões de reais, a mais alta cifra desde o início da série histórica. Os investidores aqui no Brasil, ainda o Ibovespa continua no vermelho em 2024. Os estrangeiros, gente, já sacaram o equivalente a 14 bilhões de reais, são vários dados nesta manhã. E isso equivale a mais ou menos o maior número desde 2016. É o pior início de ano dos estrangeiros aqui no Brasil desde 2016. As perspectivas para o PIB brasileiro têm divulgação na próxima semana, bem como os números de inflação do Brasil. E, claro, a crise diplomática entre o Brasil e Israel serão alguns dos assuntos desta edição do Veja Mercado. Para conversar comigo sobre todos eles, uma convidada mais do que especial. Sempre um prazer receber Zeina Latif, que é economista e sócia da Gibraltar Consulting. Zeina, bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso sempre, Zeina. Eu começo falando sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel, um assunto que a gente já tem acompanhado há alguns dias. Pensando na economia, essa crise diplomática pode trazer algum tipo de efeito econômico para o Brasil a curto ou a longo prazo? Olha, acredito que não. Apesar de ter algum comércio, claro, né, com Israel, não é exatamente um parceiro que vai fazer muita diferença para o Brasil. Lembrando que o Brasil é uma economia muito fechada, né? Então a gente tem o destaque na indústria extrativa e no agro, mas de uma forma geral nós não somos uma economia tão vulnerável a oscilações no mundo, né? Comparativamente a outros países. Claro que tem um constrangimento, vai ter ainda desdobramentos, tudo isso, mas eu acho que é muito mais um desafio da política para o Lula, da diplomacia né, do Brasil no mundo, do que exatamente algo com reflexo na economia. Certo, Zeina. A gente está ainda no início de 2024, o Congresso retomou seus trabalhos recentemente e na pauta deste ano temos as leis complementares da reforma tributária, a reforma tributária da renda também e se especula uma reforma administrativa. Na sua avaliação, quais que deveriam ser as prioridades econômicas, o que está no seu radar para esse ano de 2024, pensando em Congresso Nacional? Uhum. Só um complemento em relação à sua pergunta anterior, a gente tem que lembrar que uma coisa é a diplomacia, outra coisa são os interesses das empresas no comércio. E essas coisas nem sempre andam juntas, só para complementar aquela minha resposta. Bom, em relação à agenda esse ano, lembrando que a gente tem um ano na política mais curto, né, por causa das eleições, o Congresso ao longo do ano já vai, né? Muitos congressistas são candidatos ou apoiam candidaturas, quer dizer, vão estar voltados às suas bases, o que significa que isso vai enfraquecer, vai esvaziar muito o Congresso e dificultar avanço de alguns temas. Pelo esvaziamento e porque muitas vezes são temas polêmicos que ninguém quer mexer. Né? Por isso que quando a gente fala de reformas estruturais mais sérias, como seria, por exemplo, uma reforma administrativa, são reformas para início de mandato e que foi assim na tributária também. Então, a tendência é de temas mais complexos, que trazem mais polêmica, né? A tendência é não avançar, principalmente este ano. Bom, temos como prioridade do governo, além das medidas para aumento de arrecadação, a regulamentação da reforma tributária do IVA. Né? São mais de 50 pontos ali, talvez sejam 4 projetos de lei ou algo assim. Então, tem muita coisa ainda para ser amadurecida. Tem os grupos de trabalho,
Os grupos de trabalho têm técnicos, mas também sofrem pressões do próprio setor produtivo, então, e das demais esferas de governo, enfim, tudo isso para dizer que esse tema, por si só, da regulamentação da reforma do IVA, já é algo que vai consumir uma boa parte da agenda legislativa. Ações associadas à contenção de despesas, acho que é muito mais na retórica no Congresso do que, de fato, algo que possa avançar esse ano. Certo. A agenda de reformas estruturais que a gente tem acompanhado já há alguns anos, não só deste governo, ela deve, portanto, neste ano ter uma pausa em razão dessas leis complementares da reforma tributária. Sonhar, imaginar uma reforma administrativa é ser muito otimista hoje? Eu acho que é muito otimista, inclusive para o atual governo. Veja, claro que existem sinalizações que vêm sendo dadas pela Esther Dweck, a ministra de Gestão, mas que são reformas que não entram no âmago, que é a discussão, por exemplo, de estabilidade do funcionalismo e a redefinição de carreiras. São muitas carreiras, o ingresso muitas vezes com remuneração acima do setor privado. Na verdade, mais do que isso, a progressão na carreira é muito rápida e o que a gente observa é que existe essa margem, né, de remuneração, em muitas delas, que é superior ao setor privado. E tem um ponto que é essencial, e a gente tem visto isso como o pano de fundo combustível, muitas vezes, para a paralisação de alguns órgãos, que é a extrema desigualdade na remuneração do funcionalismo. Então, o que especialistas colocam é que a desigualdade de renda dentro do funcionalismo é maior do que da sociedade como um todo, né? Então, temos aqui, obviamente, questões que são importantes, porque quando você tem no topo da pirâmide grupos que têm rendimento muito elevado, isso é particularmente importante no judiciário, e isso traz, obviamente, descontentamento em outras carreiras de Estado. Então, tem temas que eu vejo que precisa avançar esse debate na política. Né? Então, não acho que é um debate público que já está suficientemente maduro para, obviamente, formar um consenso dentro da política. E não vejo temas mais polêmicos entrando na agenda do governo, lembrando que o governo tem sim vínculos com o funcionalismo. Então, tem temas que são mais difíceis. A ver, mas eu sou muito cética em relação a avanços mais concretos nessa agenda. Agora, um ponto que é importante colocar, que é o seguinte, isso vale para quando a gente teve a reforma da Previdência, vale para a reforma tributária também, que é o seguinte, mesmo que você não tenha avanços concretos, avançar no debate público, trazer os números, deixar, né, as instituições avaliarem e fazerem propostas, isso alimenta o debate na política. Então, isso é importante porque você vai criando massa crítica, vai criando musculatura para um próximo presidente fazer a reforma administrativa. Que não se trata apenas de economia de recursos, ainda que tenha, né, no curto prazo, você redefinir carreiras, progressão nas carreiras, tem ganhos. Mas a grande questão é de aumentar a eficiência do serviço público. E fazer justiça com as muitas categorias é um elemento. Né? Então, você pensa, hoje que a gente está tendo no Banco Central o alerta que foi dado, inclusive, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos. Olha, tem muita gente indo embora. Né? Um órgão como o Banco Central, uma instituição como o Banco Central, cada vez assume mais responsabilidades. E a gente está tendo saída de talentos ali por causa de falta por causa de salários defasados. Tem outras áreas de governo que falta gente. Né? Então, não é que a gente tem um excesso de funcionalismo, a gente tem carreiras que têm remunerações elevadas, que pressionam a folha e geram esse sentimento de insatisfação em outras tantas. Então, a reforma administrativa ela é importante por vários aspectos.
Certo, Zeina, troca um pouco de assunto. O Brasil teve déficit de 230 bilhões de reais nas contas no ano passado. A gente pula para janeiro, a arrecadação de impostos foi recorde no último mês de janeiro, 280 bilhões. Quais são os efeitos das medidas de aumento de arrecadação aprovadas pelo governo no ano passado? Já é possível vislumbrar o impacto delas ao longo deste ano e imaginar o cumprimento da meta de déficit zero ou da banda que permite um déficit até de 0,25 se torna um objetivo mais crível diante dessas leis que foram aprovadas e também do número de janeiro? Acho que, antes de mais nada, acho importante colocar que o déficit do ano passado, naquela magnitude, que, aliás, muito distante do que era lá, né, quando foi anunciado o arcabouço fiscal, a meta era atingir um déficit de 0,5% do PIB. Né? E aí, esse assunto foi simplesmente deixado de lado, né? E o governo fez um esforço, né? O Ministério da Fazenda fez um esforço para antecipar despesas, como foi, por exemplo, o caso dos precatórios, o pagamento também, ressarcimento aos estados por causa da perda de arrecadação com a desoneração do ICMS sobre energia, sobre combustíveis, enfim. Então, teve um esforço para antecipar despesas, né? E isso, obviamente, traz um alívio para 2024, né? Agora, de qualquer forma, a meta de zerar déficit, ela é, sim, muito ambiciosa. Por isso, a discussão de ter que ter alguma revisão não é uma questão de se vai ter ou não, mas é muito mais uma questão de timing e magnitude, talvez seja uma magnitude modesta. Lembrando que não cumprir a meta um ano significa, no ano seguinte, ter um aperto forte no crescimento das despesas que teriam de crescer apenas 50% do aumento da arrecadação, o que, na minha visão, é praticamente impossível, dada a rigidez de gastos do Brasil. Ora, se a gente tem uma estrutura de gastos em que mais de 90% dos gastos são obrigatórios e tem também decisões de governo que inflam os gastos, como, por exemplo, a regra do salário mínimo, então simplesmente você não consegue. Você fala assim, tá bom, a lei está aqui, diz que só pode crescer 50% da arrecadação, tem limite para o crescimento da arrecadação, não preciso dizer isso, está na cara. Então, obviamente que isso empurra para uma revisão da meta este ano. Este início de ano, a arrecadação veio bem. E aí, as próprias autoridades, os próprios responsáveis ali na Receita Federal, a própria Receita Federal falou, olha, está difícil ainda, não está claro ainda o que é estrutural e o que é mais temporário. Porque então está tudo misturado. O que pode ser estrutural? Desculpa, não é estrutural, conjuntural, porque a economia surpreendeu positivamente, a gente está tendo criação de vagas com emprego, a gente está tendo alguns indicadores favoráveis. Não chega a ser uma grande surpresa, mas enfim, tem números que são positivos na economia e tem, obviamente, efeito das mudanças de regra de tributação, como foi a tributação de fundos que gerou esse ganho agora, que tem ganhos que são temporários. Então, no final, né, eu acho que a discussão hoje é o seguinte, olha, tem uma surpresa de arrecadação, pode ser que ela ainda dure um tempo. De qualquer forma, não parece razoável imaginar que aqueles 250 bi ou até mais que se esperava de ganho de arrecadação vá se materializar esse ano. Né? Então, a gente pega números, por exemplo, da instituição fiscal independente, eles falam, olha, deve ser um adicional de 130 bi, não os 270, enfim, eles calculam ali um número reajustado da estimativa que era de receita adicional do governo. Então, assim, olha, tem algumas boas notícias na arrecadação, tem coisa que é transitória, tem coisa que pode ser mais duradoura, a depender da atividade econômica, mas ainda assim, o cenário de revisão de meta, ele continua no radar. O que eu acho que é um cenário que eu acho mais provável é uma revisão discreta da meta, que acho que também casa muito com o estilo do próprio ministro, de fazer mudanças lentas para não trazer volatilidade nos mercados, não trazer corrosão, né, em relação ao compromisso fiscal. Acho que a tendência é fazer coisas suaves, aos poucos, para evitar volatilidades nos mercados.
Certo, a gente fala de medidas de arrecadação, estamos arrecadação de janeiro, arrecadação, só que para cumprir a meta de déficit zero também é necessário cortar despesas. Te surpreende a postura do governo em relação ao corte de despesas? O que poderia ser feito nesse campo e a probabilidade disso acontecer na sua avaliação ao longo desse ano é remota ou não, Zena? Olha, todas as decisões do governo desde o início, aliás, desde a PEC da transição, né, desde dezembro de 2022, foi uma escolha por aumentar despesas. Sem entrar no mérito, se tem áreas que precisavam, se não precisavam, agora tem algumas decisões que foram ousadas, como, por exemplo, retomar aquela velha regra de ajuste do salário mínimo pela inflação, quer dizer, e pelo PIB, quer dizer, o ajuste real pela variação do PIB, sendo que nós temos tido números mais positivos de PIB. Isso traz um problemão para a Previdência, né? Que é o grande volume de recursos de gastos, né? Os analistas, especialistas no tema, alertando que, olha, vai ter que fazer uma reforma da Previdência mais cedo do que se imagina. Então, realmente, essa decisão, né, se a gente tem um orçamento que mais da metade é vinculado ao salário mínimo, isso é um problema. Isso é um problema. E não vai ter volta, foi um compromisso feito, a regra está valendo, né? Óbvio que teria que ter uma reforma da Previdência, mas, claro, isso não está no radar. Né? Isso não está no radar. Que bom que está sendo apontado. Como eu disse, é no debate público que você vai criando condições para a política discutir esses temas. Aí tem discussões mais pontuais. Né? Então, teve recentemente a fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre algumas recomendações para contenção de despesa, mas por hora a gente não tem nada concreto. Tem um tema que é importante nesse sentido, quer dizer, dado que não vai ter reformas estruturais de verdade para reduzir a rigidez do nosso orçamento, reduzir o crescimento de despesas obrigatórias, o que se pode fazer do ponto de vista das despesas discricionárias, de uso livre? Bom, aqui entra a discussão que hoje é um tema do Tribunal de Contas da União sobre a questão do contingenciamento. Né? Então, o contingenciamento tem uma questão de interpretação que vale mais a lei de responsabilidade fiscal ou aquilo que foi esperado na lei do arcabouço. Né? Em princípio, a lei de responsabilidade fiscal tinha que ter o peso maior, mas na questão do quanto se contingenciar. Porque lembrando que na lei do arcabouço tem piso para despesa. Né? Então ficou essa dúvida se esse piso valeria também na hora de fazer o contingenciamento. Então vai ter contingenciamento de 50 e tantos bi ou de 20 e tantos bi. Então hoje esse é um tema relevante do ponto de vista de contenção de despesas e no caso discricionárias a gente ainda não tem a resposta para isso. Certo, o mercado, vou trocar um pouco de assunto, tem errado já há alguns anos as projeções de crescimento econômico do Brasil e na semana que vem vai ser publicado o resultado do quarto trimestre de 2023, com isso teremos o consolidado do ano, possivelmente algo próximo a 3%, bem distante da projeção do início do ano passado do mercado, que era abaixo de 1% até. Pensando neste ano, a projeção do Boletim Focus a gente acompanha aqui semana após semana, estava em 1,5, agora já está em 1,7. Quero saber se na sua avaliação existem componentes que justifiquem um otimismo maior para a economia brasileira este ano e se um crescimento em magnitude parecida ao do ano passado é algo possível ou não, por favor. Uhum. Bom, aqui fazendo um comentário rápido, quer dizer, a gente passou um período que não foi curto, foram anos que estávamos sempre nos decepcionando com a projeção de crescimento. Né? E nos últimos anos foi o contrário, o crescimento veio acima. Então, parte dos erros dos analistas são os limites mesmo para fazer projeção. Né? Numa economia com muita volatilidade, muitos choques impactando o país, e os nossos choques, não é só choque de fora, os nossos choques, por exemplo, a recessão do governo Dilma, os nossos choques, os nossos erros. Então, tudo isso dificulta. O que a gente tem observado é uma economia que se mostra
mais blindada ao ciclo de política monetária. Eu mesma estava no grupo fazendo aqui o meia-culpa daqueles que achavam que a gente ia ter um quadro de estagnação, né? E isso não aconteceu. O que se nota é uma economia que ficou mais blindada e não sentiu tanto o peso do aperto monetário, porque a variável, para o curto prazo, para o longo prazo não, mas para o curto prazo, o ciclo da Selic é muito importante. E o que a gente observa é que machucou menos desta vez. E aí vem as discussões. Claro que tem fatores pontuais, teve a questão do agro, mas só lembrar que a questão do agro, ter uma boa safra, enfim, não, ou não, né? No caso do ano passado, não é o caso, por isso, uma das razões para os números modestos deste ano, a gente sabe que não vai ter a mesma contribuição do agro, mas o fato é que, descontando essas oscilações que têm a ver com questões climáticas, o fato é que o agro é um setor que bate produtividade com frequência, tem ganhos de produtividade elevados. Segundo o Observatório Regis Bonelli, é 5,5% ao ano, desde 95. Então, não é brincadeira. E isso é potencial de crescimento, né? Isso é potencial de crescimento, ainda que outros setores da economia não consigam acompanhar esse movimento. Bom, isso dito, eu acho que tem, de fato, elementos, não só do agro, mas de outros segmentos da economia, que indicam que, olha, possivelmente o nosso potencial de crescimento é um pouco melhor do que do passado. Do passado, eu digo, não lá de trás, quando se estimava algo como 3,5%, governo Fernando Henrique e Lula 1, mas melhor do que aquele possível 1% do período Dilma. Então, eu penso que tem sim algumas coisas que têm aumentado o potencial de crescimento e, obviamente, são coisas muitas vezes difíceis da gente incorporar nos modelos. Fora isso, tem estímulo fiscal, quer dizer, são muitas variáveis que muitas vezes os modelos, que eles são uma simplificação, né, e acabam não dando conta. Então, sim, eu tenho uma visão de que a gente pode ter de novo surpresas positivas com o PIB para este ano. Tem um vetor que puxa para baixo, que é o fato de ainda termos condições monetárias apertadas, e lembrando que o impacto dos juros do Banco Central, o impacto dos juros na economia, tem defasagens, né? São 2 trimestres ali, mais ou menos, que a gente precisa ter para enxergar os efeitos na economia. O auge é 1 ano depois. Então, sim, tem efeitos ainda se materializando da alta dos juros. Por outro lado, tem outros vetores que contribuem positivamente para reforçar esse quadro que eu acho que pode surpreender. Então, perdão, tem o vetor para baixo que é do agro, tem o vetor para baixo, ou pelo menos não é tão positivo, do agro, o vetor para baixo dos juros, mas por outro lado, a gente vê o mercado de crédito dando sinais de alguma normalização, de uma inflexão. O mercado de crédito, assim, ano passado foi um ano difícil para o mercado de crédito, de aumento da inadimplência, de pedido do lado da pessoa física, patamares recordes, do lado da pessoa jurídica, níveis elevados de pedidos de recuperação judicial. Então, não foi um ano fácil. Teve evento Americanas, né, e outros eventos de crédito. O varejo muito machucado pela desinflação. Você fala, como assim? Desinflação gerando dor de cabeça para o varejo? Sim, porque o varejo fez estoque, comprando no atacado, um preço com a expectativa de determinado repasse, e nesse ínterim preços, em alguns casos até caindo, mas sem dúvida a desinflação ela comprimiu margem de varejo. Fora o próprio fato da classe média procurando, as classes médias procurando reduzir o seu endividamento, isso também penalizando alguns setores. Então, hoje eu vejo como esse ciclo se completando, né? Se completando. O ciclo daquela desinflação forte, se completou. A gente tinha saído de a inflação de produtos industrializados, sei lá, 11% em 2022, praticamente zero. O ciclo se completou, tem uma tendência de melhora no mercado de crédito. Então, quando a gente vai somando isso, mais ajuste do salário mínimo, enfim, tem fatores que dão uma sustentação na economia. E o mundo, apesar do mundo difícil, o comércio mundial está relativamente limitado. Né? A gente não vê, desacelera a China, mas não é que está caindo a exportação nossa, né? Pelo contrário, temos questões estruturais aqui também
dando essa contribuição do setor externo. Então, enfim, claro que a gente teria que crescer muito mais. Para crescer muito mais, teria que ser mais ambicioso nas reformas, mas nessa análise conjuntural de curto prazo, é um quadro que eu diria com uma margem de conforto. Certo, Zena, seu áudio oscilou um pouco ao longo da resposta, mas Perdão. deu para entender perfeitamente a resposta. Obrigado pela participação aqui no Veja Mercado, sempre uma honra, um prazer conversar contigo. As portas do programa estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigada. Valeu, até mais. E vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia no mercado financeiro. Temporada de balanço segue a todo vapor. A Vale publicou seus resultados trimestrais, teve lucro de 2,5 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, número 35% menor em relação ao mesmo período de 22 e também abaixo dos 4 bilhões de dólares previstos pelo mercado. O Nubank também divulgou seus resultados, teve lucro ajustado de 400 milhões de dólares no quarto trimestre, uma alta anual de 248%. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 4,96. E os futuros do Ibovespa também são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Obrigado sempre pela companhia, pela audiência. O nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Bom final de semana para você, descanse e até semana que vem.